Os cultos atuais mostram a cegueira dos corações. A. W. Tozer. A transcendência divina. Quando falamos da transcendência de Deus, queremos dizer naturalmente que ele é exaltado muito acima do universo criado, tão acima que o pensamento humano não pode concebê-lo. A fim de poder pensar acertadamente a esse respeito, temos de ter em mente que muito acima não se refere à distância física da Terra, mas à qualidade de existência. Não nos preocupamos com a localização no espaço nem com a altitude, mas com a vida. Deus é Espírito e para ele a magnitude e a distância nada significam. Nós as utilizamos como analogias e ilustrações, e assim Deus se refere constantemente a estas palavras quando fala a nossa limitada compreensão. As palavras de Deus em Isaías, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, nos dão uma impressão distinta de altitude, mas isso é porque nós que habitamos no mundo de matéria, espaço e tempo, temos a tendência de pensar em termos materiais e só compreendemos as ideias abstratas quando elas se identificam de alguma forma com coisas materiais. Em sua luta para libertar-se da tirania do mundo natural, o coração humano precisa aprender a traduzir a linguagem que o Espírito usa para nos instruir, traduzir de forma ascendente. É o Espírito que dá significado à matéria, e separado do Espírito nada tem valor, afinal. Uma criancinha se afasta de um grupo de acampantes e se perde numa montanha. Imediatamente toda a perspectiva dos membros do grupo se transforma. Toda a admiração que momentos antes eles estavam demonstrando pela natureza dá lugar ao desespero pela perda da criança. O grupo se espalha pela montanha, chamando o nome da criança e procurando ansiosamente em todo o canto remoto onde a pequenina pudesse esconder-se. O que causou essa mudança súbita? A montanha coberta de árvores belas ainda se levanta até as nuvens com sua beleza arrebatadora, mas ninguém mais a nota. Toda a atenção se focaliza na busca de uma meninazinha de cachos loiros, que não tem nem 2 anos e que pesa menos de 15 quilos. Embora tão nova e tão pequenina, ela é para os seus pais e amigos mais preciosa do que toda a antiga e imensa montanha, que admiravam poucos minutos antes, e todo mundo civilizado concorda com o seu ponto de vista, pois a meninazinha pode amar e rir, falar e orar, e a montanha não. É a qualidade da existência da criança que lhe confere valor. Não devemos, porém, comparar a existência de Deus com outra qualquer. Como há pouco comparamos a montanha com a criança, nem devemos pensar em Deus como mais elevado numa ordem crescente de seres, começando de uma única célula, passando do peixe, à ave, ao animal, ao homem, ao anjo ou querubim, e chegando ao final até Deus. Isso daria a Deus eminência e até mesmo preeminência. Mas não basta, precisamos dar-lhe transcendência no sentido mais amplo da palavra. Deus está sempre à parte, em sua luz inatingível. Está tão acima de um arcanjo quanto de uma lagarta, pois o abismo que separa o arcanjo da lagarta é finito, enquanto o abismo que separa Deus e o arcanjo é infinito. A lagarta e o arcanjo, embora muito distantes um do outro na escala das coisas criadas, mesmo assim estão unidos pelo fato de terem sido ambos criados. Os dois pertencem à categoria daquilo que não é Deus, e estão separados dele pela própria infinitude. Dentro do coração que quer falar a Deus, lutam sempre a compulsão e a reticência. Como ousarão os mortais pecaminosos cantar a tua graça e a tua glória? Sob os teus pés prostramo-nos distantes, e vemos só sombras da tua face. Isaac Watts. Nós nos colocamos, no entanto, com a ideia de que é Deus que coloca em nossos corações o desejo de buscá-lo, tornando possível conhecê-lo em parte. Ele se agrada do mais frágil esforço para torná-lo conhecido. Se algum observador ou santo que tivesse passado séculos ao lado do mar de fogo descesse à terra, como seria sem significado para ele a tagarelice incessante dos homens? Como lhe seriam estranhas e como pareceriam vazias palavras triviais, áridas e inúteis que hoje se ouvem na maioria dos púlpitos todas as semanas? E se esse alguém fosse falar aqui na terra, não falaria sem dúvida de Deus, fascinando os seus ouvintes com as descrições extasiadas da divindade? E depois de ouvi-lo, será que consentiríamos novamente em aceitar qualquer coisa inferior à teologia, à doutrina de Deus? Não exigiríamos, depois de tal experiência,
que nos falassem tão somente da visão do próprio Deus, ou então que se calassem totalmente? Ao ver a transgressão do ímpio, o coração do salmista lhe revelou o que acontecera. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ao dizer isso, ele expôs a psicologia do pecado. Quando os homens deixam de temer a Deus, transgridem as suas leis sem hesitação. O medo das consequências não detém o pecado quando desaparece o temor de Deus. Nos tempos antigos era dito que os homens de fé andaram no temor de Deus e serviam ao Senhor com temor. Por mais íntima que fosse sua comunhão com Deus, por mais ousadas fossem as suas orações, sua vida religiosa apoiava-se no conceito de um Deus aterrador. Essa concepção de um Deus excelso desenvolve-se através de toda a Bíblia e dá tonalidade e cor ao caráter dos santos. Esse temor a Deus era mais que o medo natural do perigo. Tratava-se de um temor irracional, um sentido agudo da insuficiência pessoal na presença do Deus Todo-Poderoso. Em todas as ocasiões em que Deus aparece aos homens, nos tempos bíblicos, os resultados foram os mesmos. Uma sensação esmagadora de terror e espanto, um sentimento opressivo de pecado e culpa. Quando Deus falou, Abraão se lançou ao chão para escutar. Quando Moisés ouviu o Senhor na sarça ardente, escondeu o rosto temeroso para não vê-lo. A visão que Isaías teve de Deus fez-o exclamar: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. O encontro de Daniel com Deus foi o mais terrível e maravilhoso de todos. O profeta levantou os olhos e viu aquele cujo corpo era como berilo, e seu rosto como relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras como estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim, e o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terra. Daniel 10, versículos 6 ao 9. Estas experiências demonstram que uma visão da transcendência divina acaba com toda a controvérsia entre o homem e o seu Deus. O homem perde toda a sua valentia e no final está pronto a perguntar brandamente como Saulo depois de vencido: Senhor, que queres que eu faça? Em contraste à autoconfiança da maioria dos cristãos de hoje, a frivolidade básica que se faz presente em tantas das nossas reuniões religiosas, o chocante desrespeito à pessoa de Deus, evidenciam claramente a profunda cegueira dos corações. Muitos se chamam pelo nome de Cristo, falam muito a respeito de Deus e por vezes oram a Ele, mas evidentemente não sabem quem Ele é. O temor do Senhor é fonte de vida, mas esse temor santo não é quase encontrado hoje entre os cristãos. Certa vez, ao conversar com seu amigo Ekman, o poeta Goethe começou a falar de religião e mencionou o abuso do nome de Deus. As pessoas o tratam como se o ser altíssimo e incompreensível que se encontra além do alcance do pensamento pudesse comparar-se a elas. Como contrário, não fariam referências ao querido Deus, bondoso Deus, Senhor Deus. Estas expressões se tornam, principalmente para o clero, que as tem continuamente em sua boca, simples palavras, no mistério ao qual significado algum é atribuído. Se estivessem realmente impressionados com a sua grandeza, emudeceriam e, em demonstração de reverência, evitariam nomeá-lo. Senhor Supremo, entronizado na amplidão, fulgura tua luz no sol e nas estrelas. És tu o centro, és tu a alma das esferas. No entanto, quão próximo do amoroso coração, Senhor de toda a vida, nas alturas e na terra, cuja luz é verdade, cujo fogo é amor. Ante o teu trono, que a tudo ilumina, não temes de pedir que haja brilho em vós. Oliver W. Holmes. Uma palavra de A. W. Tozer. Os cultos atuais mostram a cegueira dos corações. O coração humano precisa aprender a traduzir a linguagem que o Espírito usa para nos instruir, traduzir de forma ascendente. É o Espírito que dá significado à matéria, e separado do Espírito nada tem valor, afinal. Uma criancinha se afasta de um grupo de acampantes e se perde numa montanha. Imediatamente toda a perspectiva dos membros do grupo se transforma. Toda a admiração que momentos antes eles estavam demonstrando pela natureza dá lugar ao desespero pela perda da criança.
O grupo se espalha pela montanha, chamando o nome da criança e procurando ansiosamente em todo canto remoto onde a pequenina pudesse esconder-se. O que causou essa mudança súbita? A montanha coberta de árvores belas ainda se levanta até as nuvens com sua beleza arrebatadora, mas ninguém mais a nota. Toda a atenção se focaliza na busca de uma meninazinha de cachos loiros, que não tem nem 2 anos e que pesa menos de 15 quilos. Embora tão nova e tão pequenina, ela é para os seus pais e amigos mais preciosa do que toda a antiga e imensa montanha que admiravam poucos minutos antes, e todo mundo civilizado concorda com o seu ponto de vista, pois a meninazinha pode amar e rir, falar e orar, e a montanha não. É a qualidade da existência da criança que os homens de fé andaram no temor de Deus e serviam ao Senhor com temor. Por mais íntima que fosse sua comunhão com Deus, por mais ousadas fossem as suas orações, sua vida religiosa apoiava-se no conceito de um Deus aterrador. Essa concepção de um Deus excelso desenvolve-se através de toda a Bíblia e dá tonalidade e cor ao caráter dos santos. Esse temor a Deus era mais que o medo natural do perigo. Tratava-se de um temor irracional, um sentido agudo da insuficiência pessoal na presença do Deus Todo-Poderoso. Em todas as ocasiões em que Deus aparece aos homens, nos tempos bíblicos, os resultados foram os mesmos. Uma sensação esmagadora de terror e espanto, um sentimento opressivo de pecado e culpa. Quando Deus falou, Abraão se lançou ao chão para escutar. Quando Moisés ouviu o Senhor na sarça ardente, escondeu o rosto temeroso para não vê-lo. A visão que Isaías teve de Deus fez-lo exclamar: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. O encontro de Daniel com Deus foi o mais terrível e maravilhoso de todos. O profeta levantou os olhos e viu aquele cujo corpo era como berilo, e seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras é que lhe confere valor. Não devemos, porém, comparar a existência de Deus com outra qualquer. Como há pouco comparamos a montanha com a criança, nem devemos pensar em Deus como mais elevado numa ordem crescente de seres, começando de uma única célula, passando do peixe, à ave, ao animal, ao homem, ao anjo ou querubim, e chegando ao final até Deus. Isso daria a Deus eminência, até mesmo preeminência. Mas não basta, precisamos dar-lhe transcendência no sentido mais amplo da palavra. Deus está sempre à parte, em sua luz inatingível. Está tão acima de um arcanjo quanto de uma lagarta, pois o abismo que separa o arcanjo da lagarta é finito, enquanto o abismo que separa Deus e o arcanjo é infinito. A lagarta e o arcanjo, embora muito distantes um do outro na escala das coisas criadas, mesmo assim estão unidos pelo fato de terem sido ambos criados. Os dois pertencem à categoria daquilo que não é Deus, e estão separados dele pela própria infinitude. Dentro do coração que quer falar a Deus, lutam sempre a compulsão e a reticência. Como ousarão os mortais pecaminosos cantar a tua graça e a tua glória? Sob os teus pés prostramo-nos distantes, e vemos só sombras da tua face. Isaac Watts. Nós nos colocamos. Os cultos atuais mostram a cegueira dos corações. A.W. Tozer. A transcendência divina. Quando falamos da transcendência de Deus, queremos dizer naturalmente que ele é exaltado muito acima do universo criado, tão acima que o pensamento humano não pode concebê-lo. A fim de poder pensar acertadamente a esse respeito, temos de ter em mente que muito acima não se refere à distância física da Terra, mas à qualidade de existência. Não nos preocupamos com a localização no espaço nem com a altitude, mas com a vida. Deus é espírito e para ele a magnitude e a distância nada significam. Nós as utilizamos como analogias e ilustrações, e assim Deus se refere constantemente a estas palavras quando fala a nossa limitada compreensão. As palavras de Deus em Isaías, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, nos dão uma impressão distinta de altitude, mas isso é porque nós que habitamos no mundo de matéria, espaço e tempo, temos a tendência de pensar em termos materiais e só compreendemos as ideias abstratas quando elas se identificam de alguma forma com coisas materiais.
Em sua luta para libertar-se da tirania do mundo natural, colocamos, no entanto, com a ideia de que é Deus que coloca em nossos corações o desejo de buscá-lo, tornando possível conhecê-lo em parte. Ele se agrada do mais frágil esforço para torná-lo conhecido. Se algum observador ou santo que tivesse passado séculos ao lado do mar de fogo descesse à terra, como seria sem significado para ele a tagarelice cessante dos homens? Como lhe seriam estranhas e como pareceriam vazias palavras triviais, áridas e inúteis que hoje se ouvem na maioria dos púlpitos todas as semanas? E se esse alguém fosse falar aqui na terra, não falaria sem dúvida de Deus, fascinando os seus ouvintes com as descrições extasiadas da divindade? E depois de ouvi-lo, será que consentiríamos novamente em aceitar qualquer coisa inferior à teologia, à doutrina de Deus? Não exigiríamos, depois de tal experiência, que nos falassem tão somente da visão do próprio Deus, ou então que se calassem totalmente? Ao ver a transgressão do ímpio, o coração do salmista lhe revelou o que acontecera. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ao dizer isso, ele expôs a psicologia do pecado. Quando os homens deixam de temer a Deus, transgridem as suas leis sem hesitação. O medo das consequências não detém o pecado quando desaparece o temor de Deus. Nos tempos antigos era dito